pessoal, sejam bem-vindos ao Agropathology. Eu sou Daniele Matei, sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em agronomia e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito das podridões de colmo na cultura do milho. Entre essas podridões de colmo, nós temos diversos agentes causais. Nós temos fungos, bactérias, né? E dentre esses, nós vamos ter diferentes sintomas. No entanto, de modo geral, o que a gente observa em uma área quando se tem podridões de colmo? As plantas, elas começam a tombar. E em função disso a gente acaba tendo a perda das espigas produzidas. Caso elas não venham a tombar, a podridão do colmo ela vai afetar os tecidos vasculares e prejudicar a translocação de água e nutrientes do solo para a parte aérea. Portanto, as nossas espigas, os nossos grãos acabam tendo um peso menor, ou seja, afeta a nossa produtividade. As condições que vão favorecer vão ser principalmente condições de clima seco seguidas de períodos chuvosos. Então, essas condições de contraste, tá, de umidade e temperatura acabam favorecendo. Umidades elevadas e temperaturas altas são as condições mais propícias à ocorrência da maioria dessas podridões, tá? E isso acaba sendo ainda mais favorecido pela condição que nós chamamos de adensamento, porque quando nós colocamos as plantas muito próximas umas das outras, nós reduzimos a quantidade de ar que passa entre essas plantas. Logo, essas plantas ficam com mais calor, transpiram mais. Então, esse ambiente vai ficar mais quente e mais úmido. Por consequência, a gente acaba tendo justamente a condição que essas doenças precisam para se desenvolver. Dentre os patógenos que são agentes causais, então, das podridões de colmo, nós vamos ter, por exemplo, a Diplodia maides. Quando essa vem a ocorrer, nós vamos observar que ela tende a vir a ocorrer em condições de pré-florescimento. Então, dentro do ciclo cronológico da cultura, geralmente ela ocorre mais cedo que as demais, certo? Externamente, entre os nós da planta, a gente acaba observando que ela passa a apresentar um aspecto como se tivesse passado uma tinta marrom nesse nó e ela escorreu, tá? Dando um aspecto, então, escorrido de uma tonalidade marrom escura, mais na parte externa, e palha mais na porção central, tá? Então, a gente tem esse aspecto ali escorrido, como se fosse uma tinta. E internamente, a gente passa a observar a medula desintegrada e também com a sua coloração alterada algumas vezes. No entanto, externamente a gente não observa o tecido desintegrando, ou seja, as plantas conseguem ainda permanecer eretas. Então, para a gente evitar problemas, até mesmo o momento de colheita pode auxiliar. A ocorrência da Gibberella moniliforme, né, fase sexuada do Fusarium moniliforme, vai dar como um aspecto sintomático, quando a gente tiver podridões de colmo ocasionado por ela, a presença do tecido da medula internamente ali, com uma coloração rosada, avermelhada, característica do fusário, tá? Geralmente isso vai vir a aparecer após o período da polinização, né? Pode pegar tanto os nós inferiores quanto o sistema radicular, também ocasionando podridões de raízes, e conforme essa doença avança, a gente começa a observar a formação de cavidades na porção interna da medula. Por sua vez, o Coletótricum, agente causal da antracnose, nesse caso Coletótricum graminícola, ele vai ocasionar sintomas que caracteristicamente podem aparecer em qualquer fase da cultura, então desde o início até o final do ciclo. No caso dos colmos, a gente observa a formação de estrias, tá? Essas estrias inicialmente com um aspecto encharcado, né? Posteriormente vão escurecendo até tomar uma tonalidade escura, realmente uma tonalidade enegrecida. E internamente a gente também pode observar o escurecimento dos colmos, né? E que esses colmos começam a se desintegrar também. Por sua vez, o Pythium aphanidermatum, que é o último dos fungos que nós vamos colocar aqui, na verdade é um falso fungo, né? Porque ele faz parte do grupo que nós estudamos como sendo os oomicetos. Eles são favorecidos por umidade alta e por condições de temperaturas mais amenas, em torno de 14 graus, né? Podem acometer também o colmo e as raízes. Nos colmos, a gente observa a desintegração do colmo,
uma característica mais encharcada, né? E uma tonalidade amarelo, né? Escura tendendo ao marrom. Similar ao que também será observado nas raízes apodrecidas pelo pítio. E por fim, nós vamos ter então a Dichia Dante, que é uma bactéria que também pode ocasionar podridões de colmo, né? Pode também acabar acometendo outros órgãos, tá? Na planta, ocasionando podridões, por exemplo, mais na parte apical da planta, né? E nesse caso, nós vamos observar o quê? Que o tecido, ele passa a ter um aspecto aquoso, encharcado, um odor característico também. E quando nós fazemos o teste do copo para verificação de pus bacteriano, nós temos a verificação da corrida bacteriana, certo? A entrada dessa bactéria, por ela ser uma bactéria, vai ser sempre por meio de ferimentos ou aberturas naturais, né? Vai poder acometer diversos órgãos da planta e quando a gente observa a sua ocorrência, a gente sempre vai ter o aspecto encharcado e de podridão amolecida. A Dichia Dante, ela é sinonímia da ervínia, tá? Então, anteriormente observada aqui na cultura do milho. Como que eu posso fazer o controle das podridões de colmo na cultura do milho? Bom, o controle pode se dar através do uso de híbridos resistentes, a adoção da densidade adequada de plantas para evitar microclimas favoráveis, a adubação adequada, evitando excesso principalmente de nitrogênio e fornecendo potássio em quantidades adequadas. E controle químico, será que ele é viável? Bom, o controle químico ele será viável principalmente através do uso no tratamento de sementes para a gente evitar que venham a ocorrer esses patógenos, principalmente na fase inicial das plantas, não ocasionando então podridões de raízes, tombamentos ou podridões de colmo no início do ciclo. No entanto, através da pulverização ele não acaba tendo uma boa eficiência, pelo fato de que dificilmente com uma pulverização a gente consegue atingir o alvo, que são os colmos do milho, certo? Então a eficiência é reduzida, acaba não sendo tanto recomendado. O controle deve ser feito mais voltado ao controle varietal, observando quais as podridões que venham a ocorrer numa safra, para se programar para a próxima safra. A rotação de culturas para eliminar o resto cultural, onde se tenha a sobrevivência dos patógenos, né? E também a gente pode fazer aqui, como forma de controle dessas podridões, a colheita no momento adequado, para evitar a alta quantidade de tombamento de plantas e perda de espigas em função disso. Certo, pessoal? Por hoje seria isso. Gostaria de agradecer a companhia de vocês nesse momento. E lembre-se, curtam, comentem, né? Indiquem aí se vocês gostaram ou não, se vocês têm dúvidas. Indiquem conteúdos pra gente. Compartilhem essas informações e voltem sempre, certo? Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.